Pai do Senhor, meus irmãos, glória a Jesus. Vamos meditar na palavra do Senhor. Abra sua Bíblia aí no livro de Provérbios. Quando a gente vai preparar a palavra, a gente busca, do Senhor direção. E a gente nos surpreende algumas vezes, porque a gente imaginamos que é do jeito que a gente prepara, mas é segundo a vontade de Deus. Ele é que sabe todas as coisas. Provérbios capítulo 6, versículo 16, é uma palavra forte, é uma palavra para nos despertar, e é uma palavra muito conhecida. Essa palavra aqui é o texto-chave da nossa mensagem de hoje. Mas depois eu vou voltar para a introdução. Diz a palavra assim, Provérbios capítulo 6, versículo 16, 17, 18 e o 19 que diz assim: essas 6 coisas aborrece ao Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam para correr para o mal, testemunha falsa que profere mentira, e o que semeia contenda entre os irmãos. É uma palavra forte, não é? Glória a Deus. Agora a introdução, podeis assentar, meus irmãos. A introdução dessa mensagem, ela se encontra exatamente no início do livro. No início do livro está escrito assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para que se entenderem as palavras da prudência, para receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo, a equidade, para dar ao simples prudência, ao jovem conhecimento e bom siso, para os sábios ouvir e crescer em sabedoria, e o entendido adquirir sábios conselhos, para entender provérbios e suas interpretações, como também a palavra dos sábios e as suas adivinhações. Versículo 7, o temor do Senhor é o princípio da ciência ou da sabedoria. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução do teu pai e não rejeite a doutrina da tua mãe. Amém? Então, quem escreveu esse livro de Provérbios? O primeiro versículo já diz: Provérbios de Salomão, rei de Israel, filho de Davi, rei de Israel. Todos dois foi rei, tanto Davi quanto Salomão. Homem sábio, todos conhecem a história de Salomão. E foi um homem extremamente capacitado, extremamente sábio, porque Deus o confirmou. Provérbios pode ser dito, ou pode se entender como parábola, provérbios, como também a frase marcante, aquelas frases que nós marcamos, ou que se destacam em várias situações. Mas a palavra hebraica, marshal, traduzida por provérbios, tem sentido em oráculo, parábola, máxima do saber, e assim sucessivamente. Então a palavra provérbios já traduz tudo. Provérbios traz a ciência, traz a meditação, traz uma palavra de reflexão, traz o profundo. Mas existem muitos provérbios que a gente fala, provérbios que a gente também pode entender como dito popular. São provérbios, a gente fala, citamos vários provérbios no decorrer do dia, No decorrer de cada dia, a gente, ou numa discussão, ou numa troca de assunto, a gente cita provérbios, que é o dito popular também. Mas esse Provérbios de Salomão aqui é mais para instrução, para adquirir ciência, sabedoria e entendimento. Então o primeiro versículo desse que nós lemos aqui como introdução, estamos lendo como introdução, diz assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Aleluia.
E no versículo 2 ele vai dizer assim: para se conhecer a sabedoria, o que? A sabedoria, a instrução e a prudência, são palavras marcantes dentro desse versículo. Sabedoria, nós vemos que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E os loucos a desprezam, ainda que tem pessoas sábias no conhecimento da ciência humana, ciência do raciocínio humano, mas torna-se louco porque muitas vezes despreza o conhecimento de Deus. E aí eles passam a ser grandes homens, marcantes na história, né? Podíamos citar alguns nomes aqui, mas eles passam a marcar também teoria ou colocar a ciência como em primeiro lugar. E aí eles criam a ciência. Quem a gente conhece muito bem a ciência do homem e a sua linha de raciocínio, dizer que o homem vem da evolução e através dessa evolução, o homem, a sua geração é de um homem sápios e assim sucessivamente até chegar no macaco, e é a ciência do homem. Então termina esse louco, porque despreza a verdadeira sabedoria, a sabedoria de Deus. A ciência muitas vezes agora já por final, muitas vezes a ciência está colaborando, confirmando os acontecimentos, mas muitas vezes vem na contramão, desprezando a verdadeira sabedoria. Então a sabedoria, o primeiro exemplo de sabedoria é o temor ao Senhor. Aleluia. Instrução, Provérbios 22:6 vai dizer lá: ensina o menino no caminho que deve andar, para que depois ele crescendo não venha se desviar dele. Então instruir o menino é instruir a criança, é instruir o adolescente, é ser instruído. Eu, por ter sido instruído por minha mãe, hoje eu estou aqui. Se eu fosse instruído pelo meu pai, uma comparação bem lógica, claro, certamente eu não estaria aqui. E era provável que eu estivesse talvez aí andando pelo meio da rua, nessas alturas do campeonato. Porque dentro do meu lar, do lar que eu fui criado, a palavra de Deus aqui, deixa bem claro: filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixe a doutrina da sua mãe. Dentro desse contexto é maravilhoso, porque todos dois estão dentro da vontade divina, dentro da vontade de Deus. São homens e mulheres de Deus. Mas dentro do meu lar, por exemplo, quando eu adolescente, criança, eu já conheci meu pai quando era criancinha, um homem alcoólatra, totalmente desequilibrado, e não tinha, por ele, ninguém se formava, por ele ninguém estudava, inclusive ele mesmo tinha pouca letra, igual ele falava, pouca letra. Então não tinha como a gente ter, mas no temor do Senhor e na instrução da minha mãe, então cheguei até aqui, pelo temor do Senhor e pela instrução da minha mãe. Então a palavra de Deus diz para não abandonarmos isto, instruir o menino no caminho que deve andar, para que quando ele cresça não venha se desviar dele. Prudência, que está nesse versículo 2 também, prudência. Vou resumir numa palavra, que seria falar demais ou falar apenas o necessário. Isso é prudência. Tem pessoas que falam muito e tem pessoas que não falam nada. E Provérbios vai falar, ou o Evangelho vai falar para a gente ser prudente como como a serpente, e simples como o pombo. Aleluia. Ou seja, ser equilibrado, prudente é uma coisa, ser simples é outra. Mas tem hora de falar, a palavra vai dizer em Eclesiastes também, que é livro de Salomão também, que há momentos de se calar e momento de falar, e para tudo há um momento. Então tem momento que a gente precisa aprender, tem momento que a gente precisa ouvir, e tem momento que a gente precisa falar. Aleluia. Até mesmo para que a gente saiba o que você precisa, né? Glória a Deus. Então prudência. São 3 palavras que estão dentro do versículo 2: instrução, prudência. 2 palavras: instrução e prudência. Isso. Agora o terceiro versículo vai dizer: entendimento, justiça e juízo. Entendimento só tem quem anda
na presença de Deus e quem tem um coração voltado para Deus. Por quê? Porque o próprio Espírito Santo vai dizer a respeito, ou vai te dar entendimento para entender a palavra de Deus e para se separar doutrina, justiça e juízo, pois o próprio livro de João vai dizer que o Espírito Santo te convence ou te capacita a entender sobre justiça, juízo, salvação e as demais virtudes que Deus quer que você aprenda. Então, o livro de Provérbios vai nos ensinando, vai nos falando claramente como meditar na palavra de Deus. Também fala aqui nessa passagem sobre equidade, ou seja, o contexto é igualdade, é simplicidade, é equivalente, é comparar aquilo que é certo e aquilo que é errado, ou seja, ter noção da situação. E aí no decorrer da vida, no decorrer da história, no decorrer do dia, a gente tem esses aprendizados, querendo ou não, que é igual diz os provérbios, a própria vida nos ensina. A cada dia nós estamos aprendendo. Importa que a gente aprenda da maneira certa. Importa que a gente medite na palavra de Deus e venha aprender de maneira certa. Para quê? Para sermos prudentes, para sermos vigilantes e para sermos simples. E aí a gente vai se sair muito bem. Glória a Deus. Versículo 4 ainda diz assim: simples e prudente, foi o versículo que nós citamos no comecinho, que está em Mateus 10:6. Eu ia falar para o irmão Raimundo ir colocando alguns versículos para mim aí, mas eu estou adiantando aqui, porque a gente já tem as passagens mais ou menos de cor. E eu quero voltar para o texto que nós lemos, que isso aqui era só a introdução. O texto que nós lemos foi lá em Provérbios capítulo 6, e o versículo 16 a seguir, não foi isso? Isso, 16 a seguir. Essas 6 coisas aborrecem ao Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Quais são as 6 coisas? Nós vamos aprender. Os irmãos conhecem essa passagem, muitos já passaram, já leram essa passagem. Mas é interessante, nós temos adolescentes, nós temos irmãs, temos obreiros, temos várias pessoas aqui, e graças a Deus, porque se o irmão já passou por essa passagem, hoje a gente está fazendo reciclagem, estamos reaprendendo, estamos amadurecendo, estamos relembrando o que a palavra de Deus fala conosco, porque toda vez que nós abrimos a palavra de Deus, ela vai falar conosco. Toda vez que nós focarmos na palavra de Deus, ela vai falar alguma coisa para nós. E toda vez que nós buscamos resposta na palavra de Deus, nós encontramos. Mas tem hora que Deus se cala, não é? Tem hora que a gente abre a Bíblia para um lado e para o outro, quer uma resposta e parece que não vem. A gente lê tudo, lê uma coisa, mas não encaixou. Aí a gente mesmo busca a resposta. A gente busca os versículos. Eu me lembro da época da minha mãe, e há pouco tempo atrás, muitas pessoas tinham aquela caixinha de sorte, que a gente chamava caixinha de sorte, não era? A senhora ainda tem lá, irmã? Então eu vou passar por lá, caixinha de sorte, caixinha de promessa. Porque ali se coloca vários versículos, dificilmente tem um versículo exortando, mas de vez em quando pegava um, falava, não era esse não, é porque eu peguei com o dedo errado, tinha que ser com a mão direita, e a gente cria essas situações, essas ilusões, para poder a gente sobressair, fala, não foi comigo, não falou, foi com a irmã Iraci que estava perto de mim, não é? Porque a gente quer que as coisas boas aconteçam com a gente, que Deus fale só como filho meu, filho amado, meu filho querido, tem uma obra contigo. Então a gente quer isso, e a gente precisa disso. Nós fomos feitos assim, né? Só que tem hora que a gente, se Deus nos falar, nos exortando, também é bom, porque a gente sente ardendo um pouco as costas, né? Sente assim um pouco queimado do cinto, igual disse o ditado, mas é bom porque é o Senhor nos corrigindo. Mas quando Ele se cala, é que fica ruim, porque a gente fica sem resposta, parece que fica sem resposta, mas na verdade, o silêncio de Deus é o agir dEle, é o trabalhar dEle na vida da gente. Glória a Deus. Então diz assim, essas 6 coisas aborrecem, irmão, isso é muito fundo, muito profundo. 6 coisas aborrecem o Senhor. Meu Deus, é que eu não esteja incluído em nenhuma.
Misericórdia, né? Porque aborrecer o Senhor, irmão. Você já conseguiu se sentir assim? Tipo assim, como é que eu vou colocar essa situação? Quando você está confrontando com Deus, não é quando você está orando, suplicando. Quando você está confrontando, alguém já passou por uma sensação dessa? Confrontar com o Senhor. Se o Senhor não respondeu, eu também não vou orar mais. Não vou fazer mais nada. Não, chega, não dou conta mais não sei. É confrontar. E você fica vazio, seco que nem uma lata velha enferrujada. Você bate e não tem nada. Porque Deus simplesmente não vai te responder, não vai te atender dessa forma. Se você não se chegar a Ele, clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. Tem que saber que chegar ao Senhor. Deus não é homem para a gente colocar Ele no canto da parede. Muitos pregadores, muitos oradores falam, se Deus não responder, vou colocar Deus no canto da parede. Se Deus não responder, eu rasgo minha Bíblia. Olha só que incapacidade, que desceu ao nível que o Senhor não vai responder esse tipo de argumentos, esse tipo de exigência, esse tipo de... Não é humildade, não tem como falar isso aí, ser humildade, é esse tempo de arrogância, isso é uma arrogância. Deus não se coloca nessa posição. Então, mas tem coisas que conseguem aborrecer a Deus. E uma é essa, não saber se colocar na posição para buscar. Mas tem 6 coisas aqui que aborrecem a Deus. Diz aqui, 6 coisas aborrecem ao Senhor e a 7ª a sua alma abomina. Irmão, misericórdia. Misericórdia. Mas eu lendo esse texto e o contexto, eu falei, graças a Deus que até aqui ele não falou que estava vomitando da boca dele, que não dava uma segunda chance, nem uma terceira oportunidade. Até aqui ele só se diz a forma que Deus se sente. E aí vamos lá, uma por uma. Nós não vamos demorar, mas veja só, versículo 17. Olhos altivos. O que é olhos altivos, hein? Tem várias formas de interpretar, mas uma delas é que aquela pessoa que não está satisfeita nunca, isso fisicamente, espiritualmente e principalmente nos bens materiais, nunca está satisfeito, e ainda que ele tenha muito, ele quer ter, aí também parte para o lado da inveja, porque se a irmã fulana tem, ele quer ter o melhor, aí ele quer olhos altivos, porque se ele quer o seu, irmão, não só é inveja, se ele quer o seu é inveja, mas se ele quer ter mais do que você, é olhos altivos, quer ter muito, nunca está satisfeito com o que ele ganhou, com o que ele tem ou com o que ele conquistou, ele sempre quer conquistar mais, e isso corre um perigo dentro da igreja, por quê? Porque nós nunca estamos satisfeitos, irmão Ayrton, chega a hora do culto, não, mas eu vou fazer hora extra hoje, eu vou ganhar, o cara me pagou R$100 a diária, mas à noite ele paga 300, aí a gente larga tudo para ganhar essa hora extra. Fosse no meu tempo os patrão pagavam aquelas miseráveis R$10 por hora, você ralava o dia todinho, à noite ele pagava 15. E outra, você era obrigado a trabalhar a noite toda. Aí você pensa que no outro dia ia embora? Não, no outro dia você tinha que começar 8 horas de novo e fechar o dia. Aí você podia ir embora no final do outro dia. Ou seja, você trabalhava praticamente 36 horas para depois ir embora para casa. Só para dar um alô para a mulher, daqui a pouco estou voltando, de madrugada pegar o ônibus para voltar de novo. Então eu trabalhei assim, era vida escrava, mão de obra escrava. Eu já contei o testemunho para os irmãos, era a época que eu era magrinho, que me escondia debaixo do fio da rua para não pegar chuva, e pensar que era altão, eu era magrelo. Era interessante. Então esse período nós atravessamos, mas graças a Deus já passou. Mas tem pessoas, nós estamos falando de olhos altivos, pessoas que nunca estão satisfeitas com o que tem. Por que eu fiz referência a mim? Porque eu já fui convidado, irmão, já fui convidado há pouco tempo. Um empresário chegou e falou, rapaz, fica com a minha loja ali, eu facilito para você, que eu estou abrindo um ponto bem maior, e eu quero que você administre lá, você vai ficar com tudo, eu só quero que você vai repassando aos poucos, pode ser ao longo do ano aí, o que está lá, não vou te cobrar o lucro, você vai pegar a loja montada, é porque eu estou montando uma coisa bem maior e eu não posso me dividir, eu vou ficar aqui. E eu falei, varão,
não me interessa. Mas rapaz, você vai sair desse negócio de usado, você vai para o novo. Eu falo, eu não estou a fim de correr atrás de muito, registrar funcionário, um monte de correr para um lado e para o outro. Eu tenho já minhas ocupações, então não estou muito interessado em ter esses olhos altivos, em partes, né? Tipo assim, correr atrás de muito. Depois me chamaram para me montar a padaria. Eu falei, pelo amor de Deus, padaria não. Trabalhar igual eu já trabalhei no passado, 24 horas, tem que sair lá praticamente 11 horas da noite, 5 horas da manhã, se não tiver lá, se o padeiro faltar, você tem que estar emendado lá. Eu falei, não, eu aceito trabalhar na padaria, mas só com um período de 5 anos. 5 anos eu fiquei rico, tá bom. Depois, se eu não fiquei rico, não quero não, né, irmão? Porque trabalhar e não ganhar... Então é o que, irmã? É não ter olhos altivos. Agora, claro, eu não estou condenando ninguém que não tem que correr atrás, fazer faculdade, buscar, a família está formando. Sabe o que eu falo? Oxe, meus filhos já são casados, tudo formado, tudo tem a vida própria. Para que eu vou ficar correndo atrás de mundo? Tenho que cuidar da obra do Senhor, tenho que cuidar da minha vida espiritual, tenho que esperar Jesus voltar. Eu tenho que me preparar mais espiritual do que ter os olhos altivos. Nesse caso, olhos altivos em termos de conquistar. Mas tem o olho altivo, o cara que comete o pecado, que aborrece o próximo, que faz de tudo para ficar nessa posição. Então, olhos altivos. Deixa eu ver aqui. Alguns casos eu coloquei aqui. Alguns casos passam a valorizar mais o metal, o ouro, a prata, e despreza as participações na igreja, na área espiritual e até na vida familiar. Cresce tudo. Não tem aqueles camaradas que querem tanto que a família dele está desprezada, está abandonada, e termina que ele encontra outro problema. Porque ele quer muito e termina perdendo quase tudo. O essencial, a família e a vida espiritual. Então, olhos altivos é um perigo. Segundo, língua mentirosa. Língua mentirosa. Aí tem um camarada bem aí, que a gente não sabe o nome dele, que ele diz assim, que se ele dizer a mentira várias vezes, ela termina virando verdade. Se ele confirmar e repetir a mentira várias vezes, o povo termina acreditando. Está vendo? E é pura mentira. Então, língua mentirosa. E tem gente que acredita e vai nessa situação, que ele mesmo se convence que ele está com a verdade. Ele mesmo se convence que ele está, porque mesmo que ele esteja aplicando falsidade, a mentira, mas ele se convence que ele está. Então, 6 coisas abomina o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Mas deixa eu ver só o que eu escrevi aqui. Disse Jesus que o diabo é o pai da mentira. Isso, para confirmar a mentira lá, que o diabo é o pai da mentira. E em João 8,44, irmão Raimundo, põe esse versículo completo aí para mim. Porque eu coloquei aqui, tem pessoas que torcem a verdade, tem pessoas que disfarçam a mentira. Sabe o que acontece? Torcer a verdade, não, eu não falei, eu só falei, mas de uma forma diferente. Não, falei, eu pensei, pensou alto, mas que diz a palavra lá, ó, vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentiras, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e é pai da mentira. O diabo é o pai da mentira. E se o crente mente, ou se o crente fala de forma disfarçando a verdade, aí ele vai ter por pai quem? Pois é, nós devemos vigiar no que nós falamos, no que nós passamos, para nós não sermos tidos, ou sermos repreendidos, ou ficarmos de saia justa. É um provérbio diante do nosso Deus, não é? Porque a verdade ela pode ser dita, mas a verdade ela não pode ser disfarçada.
né? Ou a mentira não pode ser ludibriada, ou seja, vou falar de forma que acredite em mim, se não for verdade não tem problema, não vai ofender. Então tem que ser dita a verdade. A palavra de Deus diz, seja a sua palavra sim, sim, e não, não, porque o que passar disso é o quê? Pois é. Então a gente não pode usar de dois termos. Terceira, mão que derrama sangue inocente. Irmão, nós não estamos falando isso para a igreja, né? E nem estamos falando todo o contexto para a igreja. Nós estamos falando dos nossos dias de hoje, como nós devemos nos comportar. Porque mãos que derramam sangue inocente, irmão. Hoje está uma coisa assim tão horrenda, tão horrível, que não é assim uma briga de rua, surgiu um assassinato. Não, alguém premedita uma maldade, uma ruindade. E eu falo assim, nossa, é tão cruel. Tem uns adolescentes aí tampam o vidro, mas não tem coisa mais horrenda, eu acho que não tem coisa mais dolo, mais horrível de se ver, é uma pessoa ser esfaqueada por outro, irmão. Nossa, eu não quero ver isso nunca, nem estar por perto, e eu falo, meu Deus, eu acho que não tem violência mais cruel, mais horrenda do que essa. Porque se for num tiro, uma briga de rua, puxou o revólver, atirou um no outro, o sangue estava à flor da pele, mais faca, o cara volta em casa com a raiva de Satanás, com a ira que estava em Caim, para matar o seu irmão. E aí você vê o caso hoje, os jornais divulgam, o pai, meu Deus do céu, que fez isso contra o filho, ou o filho que esfaqueou o próprio pai, o pai morreu. Tem isso, aí a imprensa pega a coisa e jorra, né? E jorra como lavagem nos meios de comunicação. Isso é horrendo, irmão. Então são mãos que derramam sangue, e muitas vezes do inocente. Como você viu vários casos, aquela Stoffel, sei lá de Goiânia, que matou os próprios pais por causa que queria a riqueza antecipada. Fizeram outro caso semelhante há pouco tempo de novo, mataram os pais porque queria se apropriar das riquezas. E quem conquistou as riquezas? Quando aquela pessoa nasceu, os pais já tinham tudo isso. E para quem vai ficar tudo aquilo quando os pais partir? Mas a pessoa ainda é maligna e vai lá, derrama sangue inocente, e do próprio sangue, só por essa. Então, coisas que aborrecem o Senhor. Mãos que derramam sangue inocente. Pastor, mas fala biblicamente. Caim matou Abel, e o Senhor falou com ele antes, olha, o pecado está à porta, e o desejo do teu coração deve tu dominar. Mesmo assim ele já está irado. Digamos, Satanás já tinha entrado no coração dele. Aí mesmo Deus advertindo ele ainda foi lá e cometeu um assassinato contra o irmão. E o interessante não, o incrível dessa situação, não que você não estava no meio de uma população grande, onde podia acontecer de tudo, não, você estava no início de tudo. Fala assim, nossa, aquilo ali foi muito forte, estava no início de tudo, porém uma coisa tão extravagante como essa, tirar o sangue, matar o próprio irmão, sangue do seu próprio sangue, e de uma forma cruel, simplesmente... Fala, meu Deus, então derramar sangue inocente. Ainda tem outra passagem, eu não sei onde eu marquei, mas tem outro. Ah, tá, sim, o caso de Diná. Não estou nem pondo lá para o irmão João, o irmão ler, mas está lá em Gênesis, se eu não me engano, Gênesis 34:1, só que são vários versículos. O caso de Diná e de Siquém. E saiu Diná, filha de Lia, que essa dera a Jacó, para ver os filhos da terra. Vamos ver mais versículo aí. E Siquém, filho de Amor, a ver o príncipe daquela terra, viu e a tomou e deitou-se com ela, e a humilhou. Aí sabe o que aconteceu? Deixa eu ver os versículos aqui, só para a gente adiantar. Versículo 25 e 26. Os filhos de Jacó, que são... Anotei aqui, vai estar ali. Simeão e Levi, né? Aconteceu que ao terceiro dia, quando estavam com as mais violentas dor, os dois filhos de Jacó, dá só um pause aí, eles fizeram um contrato com a Diná, que tinha sido desflorada
por esse Siquém, as famílias ficaram rival, ia dar em morte. Eles fizeram um trato: não, se vocês também circuncidar como nós, fazer o mesmo ritual, vós seremos nossos irmãos e nossas filhas serão dadas a vós, e vossas filhas serão dadas a nós, e viveremos como uma nação só. Fizeram o contrato, só que, qual que tu falou, Simeão? Simeão e Levi. Eles simplesmente foram lá, esperaram, aí no momento está ali, ó, no momento da mais violenta dor, os dois filhos de Jacó, exatamente, Simeão e Levi, que eu não anotei ali, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, entraram afoitamente na cidade e mataram todos os homens. Mataram todos os homens. Eles estavam tudo numa situação que não podia se defender. Eles estavam extremamente doloridos. Então, e eles entraram lá sem que os outros esperassem. E foram matando todo mundo, derramando um monte de sangue. Eles fizeram o contrato. Fizeram um acordo de paz. E aí eles saíram derramando. A ponto que lá nas bênçãos de Jacó, quando ele vai abençoar seus filhos, ele se omite dessa situação. Ele se tira, tipo assim, eu não me lembro as palavras, mas fala: não deixa a minha alma junto com a deles, porque eles são violentos com a espada deles. Então, derramando sangue inocente. E a gente vê vários casos por aí também acontecendo dessa forma. Pessoas que programam ou derramam sangue inocente. Mas aí a gente está dando uma referência à Bíblia. Glória a Deus. Qual é o outro? Quinto, nós está no quarto. Coração que maquina pensamentos virtuosos ou virtuosos, que só pensa mal, põe maldade em tudo, maquina planos maquiavélicos, né? Como se falou Provérbios. Uma raposa velha, ninho de maldade. E aí as referências que nós colocamos aqui é o caso de Estevão, príncipe, homem de Deus, fazendo a vontade de Deus, mas juntaram falsas testemunhas para o matar. Assim como fizeram também com Jesus, arrumaram os fariseus, os religiosos, os sacerdotes da época, contrataram falsas testemunhas para poder matar Jesus. E até Judas estava vendido nessa situação. Então são pessoas que maquinam, coração que maquina pensamentos viciosos, pensamentos maus, pensamentos malignos. E tem pensamentos também fraudulentos, tem pensamentos viciosos também por outro lado. E aí você sabe qual o outro lado da moeda que eu estou falando. Tem pensamentos de tudo. E tem pessoas maldosas e malignas de todo jeito. Então, essas coisas abominam ao Senhor. Pensamentos, corações que maquinam pensamentos viciosos. Agora, um pensamento desse, que maquina pensamento mal, há pessoas que faz um projeto ou fala assim: rapaz, se eu fazer isso, aquilo, eu vou me sair bem na fita, ainda que esteja prejudicando um e outros. E quando ele faz isso lá no meio da sociedade, amém. Mas quando ele maquina uma coisa, ou quando ele semeia uma contendazinha no meio da igreja, essa contendazinha vai trazer uma dificuldade, vai trazer uma situação para ser resolvida com muito problema. E Deus cobra, porque Ele está mexendo com a menina dos olhos de Deus, que é a igreja do Senhor. Mas vamos mais para frente, que nós vamos ver a conclusão disso. Pés que se apressam para correr para o mal. Quinta coisa, pés que se apressa para correr para o mal. É praticamente aquele que tem um espírito fofoqueiro. Viu alguma coisinha, sai correndo, quer falar para todo mundo, né? Sai disparada, quer espalhar o que não presta. A notícia é como o ditado popular: o que não presta chega primeiro. A notícia ruim logo se espalha. Por quê? Tem esses pezinhos aqui que se apressa para correr para o mal. Se fosse para o bem, aí as coisas eram diferentes, né? Se apressar para fazer o bem, para fazer uma boa ação, mas são pessoas que usam dessa situação. São pessoas que não perdem a oportunidade, ouvem qualquer coisa, mas já correm para espalhar a maldade, mentiras, e acrescenta desconforto, né? Para quem está ouvindo ou para quem está dentro da situação. Termina dando um desconforto.
A sexta, testemunha falsa testemunha, que profere mentiras. E a sétima é o que semeia contenda entre irmãos. Então, todas essas 7 situações, e todas as 6 que é a testemunha falsa, que profere mentira, e a sétima, a alma do Senhor aborrece, não pode suportar, é a que semeia contenda entre irmãos. Não cabe, ou seja, não no coração. Imagina assim, o tanto que o Senhor fica numa situação de aborrecimento. Porque se a gente, quando é descoberto, ou que a gente descobre, a gente fica chateado, imagine o Senhor, imagina Deus. E a gente sente cobrança, e a gente percebe cobrança, e a gente vê cobrança, porque Deus é bom. E quando Ele cobra, quando Ele faz, quando Ele age, é exatamente para a gente não se perder, para poder a gente não continuar no erro. Porque ainda que a gente fez por maldade, por malícia, Deus vai lá e dá uma castigada, igual Ele manda corrigir o menino, a criança, Ele corrige também a gente, exatamente para a gente voltar, parar a pensamento, ter uma reflexão e falar, meu Deus, aí cair de joelho, Senhor, tem misericórdia, pequei contra o céu e perante Ti, não sou digno de ser tratado como Teu filho, mas me trata pelo menos como Teu jornaleiro, ou seja, me dá uma oportunidade, me dá outra chance, deixa eu caminhar junto com o Senhor. E o Senhor é tão bom que Ele faz o quê? Traga o novo anel, traga a sandália, traga uma roupa nova, vista Ele novamente. Eu coloquei várias situações aqui, até mesmo sobre, que eu não estou acompanhando aqui, sobre a situação de Satanás, quando ele foi diante de Jó, acusar Jó, que a palavra de Deus diz, o próprio Deus testifica de Jó ser um homem verdadeiro. Irmão, se fosse um companheiro, se fosse aqueles amigos de Jó, entre aspas, que os amigos de Jó só acusaram, rapaz, o que tu fez para ficar nessa situação? Ele não sabia do que estava acontecendo. O que aconteceu contigo? Não, você pecou contra Deus, você fez alguma coisa. Os amigos de Jó naquela hora ali só ajudaram, não foi Jó? Só ajudaram a Jó. Mas aí Deus é que sabia da situação, e quem estava por trás de tudo era quem? O diabo, que estava apenas provando Jó. Provando, ou seja, Deus permitiu uma prova severa. E aí Deus confronta com Satanás e fala, de onde vem? De passear sobre a face da terra. Vejo que tu está observando a minha filha Iraci, está observando meu filho Marcos Antônio, está observando a minha igreja. Sabe que eles são fiéis, que eles não vão me negar. Ah, não, eles não são fiéis não. Aquela igreja do Riacho Fundo, não. São fiéis porque o Senhor tem dado regalia para eles. Porque o Senhor tem abençoado, o Senhor tem prosperado, o Senhor está com eles, está guardando. Mas prova eles, para ver se eles não vão plasmar. Meu irmão, aí Deus pode conceder um habeas corpus, ou seja, conceder uma situação para nos provar. E de repente, estamos incluídos naquela história de Gideão. Era 32 mil, voltaram os medrosos, os covardes, e só ficaram 10 mil. Ô glória, ainda ficou uma igreja boa, 10 mil com Gideão. Mas e quando Satanás voltou lá na situação, eu falei, não, o Senhor está dizendo que eles são fiéis, são, mas prova, fere na carne, na ferida, você vai ver que aí o atrevimento de Satanás ainda foi bem maior, eles vão blasfemar na tua cara. Aí Deus falou, eu conheço Jó, eu conheço o irmão Arle, eu conheço o irmão Ayrton, eu conheço a irmã missionária, eu conheço a irmã Iraci, eu conheço a irmã Verônica, eu conheço os jovens, adolescentes, a irmã Adriana, o irmão Marco Antônio, eu conheço a minha igreja, tenha permissão, só não toca na alma, só não toca na santidade, só não toca no caráter, só não toque na menina dos meus olhos, porque tudo tem limite. Deus não vai permitir que o Satanás venha tocar no seu caráter, venha tocar na sua família. Deus não vai permitir que Satanás toque na tua santidade. Deus talvez permita que ele toque até na tua carne, por isso a gente adoece, por isso a gente passa algumas provas, algumas dificuldades, mas quando toca no teu caráter, irmã, se alguém se levantar e trocar no teu caráter, pode ter certeza, Deus compra a briga. Ninguém
Deus não permite que ninguém venha desmoralizar a igreja dele, nem a santidade dele que está na tua vida. Por isso Deus não permite. E eu fico me alegrando no Senhor por isso, porque eu já vi muitas pessoas caírem por terra, porque não tocou. Quando você toca no homem, é barro, é pó, mas quando toca no teu caráter, na tua santidade, quando duvida de você, aí Deus entra na frente e fala: peraí, Satanás, está limite para tudo. Aí eu conheço. Aí Deus vai, aí a gente ainda sem entender começa a questionar o Senhor, né? Como Jó, Senhor, mas aí o Senhor traz resposta com outras perguntas. Tu sabe onde estava tu, Jó? Onde estava tu, irmã? Onde estava tu quando eu comecei a fazer isso e aquilo outro? E aí Deus começa a agir e a gente começa a ter resposta de Deus na nossa vida. Amém? Então que Deus os abençoe. Foi uma palavra para a nossa reflexão, porque Deus trata com cada um segundo a vontade dele. Amém? Nós estamos no culto de oração e ensino, oração abençoada, palavra de Deus. Vamos orar. Senhor meu Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade, por essa manhã, por estar aqui diante de ti. Deus, vai abençoando o teu povo, a tua igreja, vai confirmando as tuas bênçãos, o crescimento da tua obra. Nós te agradecemos, meu Deus, por cada alma, cada vida que aqui adentrou nesta noite. Meu Deus, apresentamos diante de ti a tuas filhas, teus filhos, aqueles que não puderam vir, Senhor, por algum motivo, os alcances, estenda a tua mão sobre cada lar, sobre cada família, repreenda a fúria de Satanás, repreende também o embaraço, onde Satanás tem tentado impedir a tua igreja de caminhar, mas eu repreendo em nome de Jesus. Eu peço, vai abençoando os jovens, vai abençoando os adolescentes, as crianças, meu Deus, as tuas filhas, obreiros da tua casa, vai levantando uma igreja forte e abençoada. Nós assim confirmamos, meu Pai, a oração, e nós assim abençoamos o teu povo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. A bênção apostólica, que o amor de Deus nosso Pai, a graça salvadora, nosso amado e querido Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com toda a igreja do Senhor, e todos digam: Deus os abençoe.